Ei, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Collab. Eu sou Samila Estevam, psicóloga clínica, e se você já está nos acompanhando por aqui, nós estamos falando sobre o Big Five, os 5 grandes fatores de personalidade. E antes da gente começar, eu vou fazer algumas perguntas para vocês irem construindo essa narrativa, entendendo um pouco mais, de forma prática, o nosso primeiro fator de personalidade. Vocês conseguem pensar em alguém que é sempre muito expansivo, muito comunicativo, que sempre chega nos ambientes, sempre muito sorridente, falante e tem muito contato social, que consegue transformar um ambiente só de chegar de primeira? Pois é, essas são as características mais marcantes de quando a gente fala do fator de personalidade extroversão. Quando nós falamos desse fator de personalidade, extroversão, nós falamos de pessoas que têm as seguintes características. Normalmente são falantes, buscam mais intimidade, facilmente confiam nas pessoas, normalmente estão envolvidas com relacionamentos íntimos, então têm mais facilidade em construir relacionamentos íntimos, tendem a ser mais assertivos, ativos também, dominantes, normalmente são líderes, são pessoas que têm mais facilidade para liderar os grupos, seja no trabalho, em contextos religiosos, enfim. Normalmente também estão muito ativos em grupos, então gostam de estar em grupos, são mais dinâmicos e tendem a lidar bem, assim, ter uma facilidade maior em lidar com mais pessoas. E também tem um alto nível de percepção da realidade, então eles conseguem sacar muitas movimentações externas aí que acontecem. Algumas características também muito fortes que a gente nomeia como subfatores de extroversão são a comunicação, a altivez, dinamismo, interação social, confiança e amor próprio. Quando a gente fala de pessoas que têm esse fator de personalidade num nível mais alto, a gente fala de pessoas que têm esse conjunto de características e quando a gente aplica o teste, que é o BFP ou o NELP, a gente também tem uma classificação desses subfatores que eu citei. Então, a gente tem as classificações ali da extroversão e também dos níveis desses subfatores. Por isso que hoje em dia, quando a gente explica sobre fator de personalidade, a gente não cita que a pessoa ela é extroversão e ponto. Todos nós temos porcentagens, níveis de cada um. E o conjunto disso tudo forma quem nós somos. Então, falando sobre a extroversão, como todos os outros fatores, e nos próximos episódios a gente vai falar um pouco mais sobre eles também, a gente entende que tem os pontos positivos e os pontos negativos, como tudo na vida, né? Levando em consideração que todo fator de personalidade tem as suas qualidades, né, e as suas dificuldades também, a sua parte mais negativa, a gente agora vai falar sobre as vantagens e as desvantagens de ter um alto nível de extroversão. Quando a gente fala disso, a gente precisa levar em consideração que vai depender muito do nosso processo de autoconhecimento, por isso que a gente está falando sobre isso aqui. Porque quando a gente se conhece, a gente tem uma noção maior da nossa personalidade, do nosso modo de funcionamento, nas nossas relações, nos nossos ambientes de trabalho, no nosso contexto social, a gente aprende a como manejar melhor a nossa forma de ser, de se comportar, de lidar com a gente e com os outros também. Então, existem alguns pontos muito importantes que a pessoa que tem um alto nível de extroversão precisa alinhar, precisa estar em constante manutenção ali. Porque como são pessoas que normalmente têm mais facilidade em se comunicar, são líderes, apesar de serem assertivas, elas podem também ter um comportamento um pouco mais impulsivas, são muito falantes, são bem expansivas, isso também pode gerar um certo prejuízo. Como, por exemplo, às vezes fazer um comentário que não convém em determinado momento, ou às vezes ser um pouco invasivo em determinadas situações. Então, a gente consegue perceber que é um fator de personalidade que pode abrir muitas portas, que tem muitos pontos positivos, mas como tudo na vida precisa de um equilíbrio. Tanto que quando a gente fala do teste também, isso serve para todo fator de personalidade, existe um modelo ideal, né? E eu falo que não existe ideal para nada nessa vida, mas de uma forma um pouco mais prática para exemplificar para vocês, o ideal é sempre a gente tentar trazer os nossos níveis de personalidade, né, os nossos fatores, para um nível mais mediano, porque todos eles, num nível muito alto ou muito mais baixo, podem trazer prejuízos. Então, se a pessoa ela tem um alto nível de extroversão, ela pode ter muitas vantagens, isso pode abrir muitas portas, por exemplo, para vontade de ocupar no mercado de trabalho, de ocupar um bom trabalho ali como jornalista, ser uma artista, cantora, atriz, enfim, isso vai abrir muitas portas porque isso flui naturalmente, é uma característica muito mais forte
na personalidade daquela pessoa. Mas, ao mesmo tempo, pode fazer com que ela acabe se envolvendo em situações bem embaraçosas e desconfortáveis também. E falando um pouco mais, assim, de personagens, para exemplificar para vocês, quando a gente fala sobre esse fator alto, eu gosto de caracterizar a Emily, de Emily in Paris. Ela é sempre muito expressiva, muito falante, muito boa no que faz, as roupas são muito vibrantes, ela chega e ela tem presença. Normalmente as pessoas que têm esse fator de personalidade mais alto, vai ter um pouco mais disso, assim, de ter essa extravagância, assim, no se vestir, no falar, no gesticular, todo esse conjunto de informações, assim. A pessoa chega e todo mundo sabe que ela está ali. Então, essa é uma das personagens que a gente consegue caracterizar. E lembrando também, gente, que nós não somos somente um dos fatores, né? Nós temos um conjunto de fatores. Mas só para caracterizar e tornar um pouco mais visível esse fator de personalidade, eu gosto de dar o exemplo de Emily in Paris, porque fica muito mais claro a gente entender ali a percepção. Tanto que quem já assistiu a série, a gente consegue perceber que ela acaba entrando em algumas situações por conta do jeito dela. Então, ela acaba sendo vista um pouco como sem noção, os comentários que ela faz, enfim, ela, na história, ela está em uma outra cultura e ela acaba cometendo algumas gafes por conta do jeito dela de ser também. Mas o jeito dela também faz ela se tornar uma excelente profissional. Então, tem sempre os prós e os contras e é muito importante a gente identificar o nosso manejo no nosso processo de autoconhecimento para a gente conseguir desenvolver o equilíbrio e sermos muito mais assertivos com a gente mesmo, gerenciando as nossas emoções, comportamentos e nos nossos relacionamentos interpessoais também. E agora, de uma forma mais prática, eu vou dar algumas dicas para vocês conseguirem manejar isso. E levando em conta também, gente, que cada um vai ter um nível de extroversão e um nível dentro de cada subfator de extroversão. Então, talvez você que fez o seu teste vai ter um nível muito alto, uma outra pessoa vai ter um nível mais baixo, mas de qualquer forma é importante que haja esse manejo. Se você é a pessoa que tem um alto nível em extroversão, você já fez o teste ou me ouvindo falar, você percebeu que tem essas características, algumas dicas legais para você aplicar são: observe mais, seja um pouco mais cautelosa ao falar, observe mais o contexto em que você está inserida. Eu falo sempre brinco falando isso com as minhas pacientes, que uma pessoa sábia sempre termina uma frase com ponto de interrogação. Então, por mais que você tenha muita clareza do que você está falando, dê abertura para ouvir o que o outro tem a dizer também. Então, tenta ser um pouco mais cautelosa. Nada disso é para fazer você mudar a sua personalidade. É só para tornar um pouco mais assertiva as características que você tem e fazer com que elas se tornem muito mais potentes dentro de quem você é, sendo quem você é, do seu jeitinho, porque isso é muito único, isso é muito especial. A gente não vai mudar isso, mas a gente precisa levar em consideração que, como a gente fala do fator de extroversão, que tem muita conexão social, tem muito contato social, é importante que, na mesma medida em que vai ter facilidade, também pode cometer alguns erros, alguns deslizes. Então, o ideal é que a gente sempre tente perceber o ambiente que a gente está inserido, se convém falar, se convém tal roupa, se convém tal comportamento naquilo ali. E claro, gente, a gente não precisa se privar e mudar quem a gente é de uma forma completa, mas sempre trazendo para o equilíbrio e conectando com quem você é. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês se identificaram com alguma dessas características, me conta aqui embaixo que eu vou ler e vou responder todos vocês. E mais uma coisa, se você gostou deste vídeo, desse conteúdo, não deixe de compartilhar, de curtir, de me contar aqui o que você achou e de seguir também os perfis nas redes sociais, Samila Estevam e Lab de Autoconhecimento. Até o próximo episódio.